momento, Pai. O Senhor tem liberdade agora, Pai, para colocar, Senhor, para fora tudo que está oculto, Deus. Nós agora, Senhor Jesus, declaramos um terreno fértil nos corações dos seus filhos, para que essa palavra ela caia nesse solo e que ela dê fruto a 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito da ansiedade, da inquietação, da perturbação, todas as vozes, Senhor Jesus, que vêm, Senhor, tentando calar, Senhor Jesus, tentando tirar o foco, Pai. Toda distração, eu repreendo agora no nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor coloque os seus anjos, Pai, com espada embanhada de fogo, Senhor, em volta dessa casa, desse prédio, Senhor, guardando e protegendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar no capítulo 1. Vai dizer assim: Jó, sua família e sua riqueza. O texto ele começa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto e que não temia a Deus e nem se desviava do mal. O texto diz também que Jó era o maior de todo o Oriente. Ele era o homem mais rico de toda aquela região. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Você pode repetir? Íntegro e correto? Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Até aqui. Queridos, aqui o texto ele já começa descrevendo a integridade de Jó. Então, a gente vai falar de um homem que foi muito provado. Você já conhece essa história, mas nós sabemos que a palavra se renova e o Senhor tem uma porção nova para nós hoje. E nós vemos que Deus ele prova homens e mulheres íntegros, tementes a Deus. Muitas pessoas pensam assim: nossa, mas você está na prova? Com certeza tem alguma brecha na tua vida. Com certeza algo você fez no passado, tem algum erro. O Senhor está te corrigindo, o Senhor está te exortando. Quando, na verdade, o Senhor está provando a sua fé. Porque a nossa fé só cresce quando ela é testada. Por isso que muitas vezes o Senhor vai nos colocar à prova para testar, porque muitas vezes nós vamos dizer, sim, que nós amamos a Deus, que nós cremos, mas quando vem a dificuldade, quando vem o dia mau, sabe o que acontece? Muitos de nós desfalecem, muitos de nós desanimam, muitos de nós abandonam a fé, abandonam o barco. Ah, Deus me esqueceu, ah, Deus não me ama. Só que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar instruções sobre como você suportar o processo da provação. Todos nós seremos provados, sem exceção. O que Jesus ele disse para os discípulos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Todos nós. Eu não sei qual a esfera da sua vida que você está passando por uma provação, mas é fato que essa provação ela foi permissão de Deus. O Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó. O Senhor permitiu que Satanás fizesse com que Jó passasse todas aquelas dificuldades para provar a fé de Jó, para ver a que ponto Jó adorava e amava ao Senhor. E é esse o intuito das provas de Deus na nossa vida. O Senhor não quer te matar, o Senhor não quer te fazer sofrer, o Senhor não quer te punir, como a religião diz. Ah, o Senhor está me punindo. O nosso Deus não é assim, não é um Deus vingativo. O Senhor não está bravo com você, o Senhor apenas está te ensinando. E você bem sabe que a forma que Deus usa para nos ensinar são os processos. Os processos. Bendita a dor que nos aproxima de Deus. Bendita a dor que nos faz clamar o nome dEle. Se foi a dor que te trouxe até aqui hoje, bendita seja essa dor.
Porque talvez se não fosse essa dor, você não teria vindo aqui. Aleluia. Nós vamos começar falando sobre a primeira aprovação de Jó. A primeira aprovação de Jó foi nas finanças e na família. E eu sempre observo que Deus, quando Ele está provando um homem ou uma mulher, o Senhor começa primeiro na finança. Porque ali é onde dá aquela apertada, né? Quando aperta a finança, o barco dá aquela balançada, o chão dá aquela estremecida, e a gente fala, meu Deus, está acontecendo. E depois das finanças vem a família. Quantos aqui já teve provações na família? O Senhor provando você nos relacionamentos. Às vezes estava tudo bem na sua casa, de repente começa um contra o outro, de repente começou uma contenda, de repente agora a família não está mais unida. Final do ano passou, muitos não passaram junto, Natal, Ano Novo, dispersos, cada um para um canto. Por quê? O Senhor muitas vezes está provando você nos relacionamentos, provando o seu comportamento, a sua postura, para ver se você é uma pessoa ofendida, uma pessoa reativa, se você é um homem que reage à ofensa, ou se você é um homem bem resolvido, se você é uma mulher reativa, ou se você é uma mulher pacificadora. O Senhor, Ele vai nos provar nesse lugar. Quem aqui tem sentido tremores nessas esferas? Não precisa levantar sua mão. Começou o ano, já está sentindo tremores nessas esferas. Deus pode estar te provando. Eu gostaria que você fosse comigo agora no verso 6. E vai dizer assim. Aleluia. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu. Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família, e de seus bens, e abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Palavra difícil. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero dizer algo para você. Satanás, pode olhar para o teu irmão do lado e falar para ele. Satanás está na terra. Ele não está no inferno ainda. As pessoas falam, Satanás está no inferno. Não, ele não está no inferno. Jesus, ele fala que ele é o príncipe desse mundo. Ele está na terra. Só que Satanás, ele tem dois meios de tocar em você, na tua vida, nessas esferas que eu falei, finanças, saúde. Como que ele pode fazer isso? Ou quando Deus permite, Deus ele fala, prova, o meu filho pode tocar. Ou quando você dá brecha. Quando ele encontra o quê? Uma legalidade. E daí ele entra. Entende? Fora isso, ele não tem poder para tocar em você. Amém? Se você está firme na presença do Senhor, se você não tem brecha aberta, se o Senhor não está te provando, está tudo certo. Mas está tudo certo na tua vida, não tem brecha aberta. E você sente uma opressão, você sente que está sendo tocado esferas da sua vida, com certeza o Senhor está te provando. E o Senhor só prova quem Ele vai elevar de nível. O Senhor só prova quem Ele já viu lá na frente, que tem capacidade de guerras maiores. Você já viu aquela frase que diz assim, eu sempre uso aqui na igreja, níveis maiores, guerras maiores. Se você tem, de repente, serve na igreja, voluntário, obreiro, guerras nesse patamar. Subiu de nível, diaconia, liderança, guerras maiores. Presbitério, guerras maiores. Pastoreio, guerras maiores. E assim por diante. A gente esquece disso. Muitas vezes a gente quer nível, mas a gente não quer as guerras.
E a gente precisa se capacitar para essas guerras. Amém? Sexta-feira, encontro de mulheres. Quem estava aqui, a mulherada bonita? Nós falamos aqui na sexta-feira sobre batalha espiritual, sobre guerras. Foi um culto de instruções de como nós vencermos as guerras, as batalhas espirituais. Porque nós estamos nessa guerra, não tem como fugir. A partir do momento que você disse sim para Jesus, você se alistou para esse exército. Você faz parte, Deus está contando com você. Amém? Então, esse texto vai dizer aqui, vou resumir para você, que Satanás, então, ele fere a casa de Jó. E ali, diante de tudo, os animais de Jó morrem. Os filhos de Jó morrem. E ali, no último verso, nós vamos ler junto. Em sua primeira aprovação, então, Jó perde os bens, perde os filhos, perde os empregados. Mas em meio àquela má notícia, ele prostrou-se em adoração. Nós vamos ler juntos. Vamos para o verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, estou no capítulo 1 ainda, tá? Prostrou-se em terra e adorou. Essa é outra versão. Eu li errado aqui, Jenny. A versão NVT. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Quantos aqui passaram perdas em 2025? Perdas, talvez, de pessoas. Esse ano ainda teve gente que já perdeu pessoas queridas esse ano. A gente nunca sabe quando a má notícia vai bater na nossa porta. De repente, uma falência na tua empresa. De repente, algo que você tinha muita expectativa acontece. De repente, um diagnóstico bateu na sua porta. Final do ano e começo desse ano. E você começou a sentir aí tudo estremecer. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo saindo fora do lugar. E tudo isso acontecendo na vida de Jó. Ele perdeu empregados, perdeu os bens, perdeu os filhos. A gente leu no começo que ele tinha quantos? 7 filhos? E 3 filhas. Ele perdeu tudo num dia só. Num dia só. Isso não é história. Isso, historinha de mentirinha ali. Não, isso é verdade, isso é Bíblia. Isso é verdade, isso aconteceu. E esse homem prostrou-se, rosto em terra, em adoração. E a minha pergunta para nós essa noite, para mim também me incluo nisso. Será que nós conseguimos nos prostrar em adoração em meio à dor? Será que nós conseguimos adorar na má notícia? Adorar quando a porta se fecha? Adorar quando tudo sai fora do lugar? Adorar quando a morte chega sem avisar? Adorar quando vem a escassez financeira? Quem somos nós quando vem o dia mau, quando vem a dor? Quem nós somos? Nós vamos falar agora da segunda prova de Jó, e essa foi a mais difícil, que foi a prova na saúde. E quando a aprovação, ela é nessa esfera, porque assim, eu compreendo que para tudo tem jeito, não é verdade? A gente pode estar passando uma situação financeira difícil, a gente aperta, o ser humano se ajusta. A gente se acostuma. A gente se acostuma com um carro inferior. A gente se acostuma a andar de ônibus se a gente ficar sem carro. A gente se acostuma a deixar de comer em restaurante, comer em casa, comer marmita. A gente se acostuma a muitas coisas. Mas quando a nossa saúde é tocada, tudo muda. E ali, diante dessa esfera que foi tocada na vida desse homem, quando a saúde é tocada, o valor pelas coisas, a gente começa a ver o valor que as coisas têm. A gente começa a ver o valor das pessoas. Eu não sei se você já conheceu alguma pessoa em estado terminal, ou alguém que já passou numa situação assim. Você está com algum ente querido seu doente, eu não sei se você passa por esse momento, e quanto é difícil você ver uma pessoa enferma, e você saber que é um estado terminal, e você olhar, e você fala: Deus, dá graça, porque agora é só o Senhor.
Como é difícil. Porque quando a pessoa está nessa situação, acontece duas coisas. Ou essa pessoa ela se enche de esperança, sabendo que Deus ainda pode fazer o impossível, como fez na vida de Jó. Ou essa pessoa ela fica desenganada. Eu não sei se você já foi visitar CTI, OTI, aonde tá pessoas em estado terminal. As pessoas elas chegam num estado de desfalência. Elas não têm desesperança, elas não acreditam mais em nada. Como é difícil orar nesse ambiente hospitalar. Como é difícil orar para uma pessoa que está nesse estado. Porque a pessoa ela não crê mais. Sabe? Porque ela olha a condição dela e ela fala, é impossível. E Jó estava assim. É por isso que, quando o Senhor toca na saúde, meu Deus, eu quero dizer algo para você, ou a rendição absoluta acontece, ou o teu coração é que nem o ovo. O ovo, quando você bota na panela de pressão, o que acontece com o ovo? Ele endurece, não é? Mas tem pessoas que o Senhor colocou você numa panela de pressão. O Senhor colocou você numa panela de pressão para você amolecer que nem uma batata. Só que você endureceu que nem um ovo. Era para te amolecer. Era para tratar seu coração. Só que você endureceu. Você não acreditou mais. Você falou, não, agora já era. O Senhor colocou um ente querido seu na cama. E você ficou desenganado. Ah, por que, Deus? E você não olhou com o olhar de que Deus estava usando aquela situação para tratar o seu coração. Porque Deus, Ele usa esses caminhos. A palavra do Senhor diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Talvez para você pense ao contrário. Deus, seria tão fácil o Senhor curar. Seria tão fácil o Senhor, da noite para o dia, fazer algo novo. Mas o Senhor está usando essa situação para tratar você. E quem sabe toda a sua família. Eu já vi pessoas, famílias fazendo as pazes em velório. Eu já vi guerra familiar acabando no velório. Eu já vi pessoas sendo convertidas num velório. E esse testemunho é meu, da minha família. Uma pessoa da minha família se converteu num velório. Deus precisou levar um para converter o outro. No velório, a pessoa se entregou e se converteu. Eu nem ia contar, mas eu vou falar esse testemunho aqui. Eu perdi o meu sobrinho. A minha cunhada estava grávida de 8 meses. E nessa época, o meu irmão, ele ainda não era convertido. O Juliano, muitos conhecem ele. E ele não era convertido nessa época. E a Rose, então, foi para Santa Marcelina com 8 meses para ganhar o Anthony. Chegou lá, teve cardiopatia, do nada, ela nem sabia que a criança tinha alguma, perdeu o Anthony. De repente, a gente recebe a notícia, o bebê morreu. E a gente ficou todo mundo desesperado, quarto montado, chá de bebê feito, fralda, tudo pronto. E o Juliano era DJ. Eu lembro uma vez que eu entrei no quarto dele, eu já era crente. E eu sou assim, do coque mesmo. Aí eu entrei lá no quarto dele, falei para ele, Deus manda te dizer que você vai ser um profeta, que você vai pregar. E ele ficou assim, com o olho desse tamanho, assim, para mim. Aí eu acho que ele nem acreditou muito naquela época. Ele falou, minha irmã é meio doida, minha irmã virou crente agora. E ela fica aí, né, profetizando pela casa. E daí, nesse velório, o Juliano chega no velório. E ali naquele velório, o pastor estava lá fazendo o velório. E o pastor começou a falar sobre Davi, quando o Senhor leva o filho de Davi. E ali, aquela palavra, o Juliano começa a chorar. E ali o Juliano se converte. E um dia eu conversando com a minha cunhada, e ela falou assim para mim, Jaque, eu sei que Deus levou meu filho para salvar o Juliano. E ela falou, amém por isso. Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje o meu irmão é pastor, sabe? Ele é uma bênção. Ele vai vir ministrar aqui no aniversário da igreja. E ele é uma bênção. E todas as vezes que eu olho para ele, às vezes eu fico, como Deus é. Deus usa caminhos que a gente não entende. Às vezes Deus precisa botar uma pessoa de cama para converter a outra. Às vezes Deus precisa usar caminho. Você não está entendendo nada, mas aquilo ali está gerando algo. Deus está gerando um testemunho na sua família, como gerou na minha. Aleluia. Então são dois extremos.
E Jó, ele estava vivendo isso. Nós vamos ler agora no capítulo 2, amém? Vai dizer assim: certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Você percebe que o propósito de Satanás é sempre que nós venhamos fazer o quê? Blasfemar. É por isso que muitas vezes, no meio da prova, o inimigo ele usa aquelas vozes assim, ó: Deus esqueceu de você. Cadê o teu Deus? Ah, você não é crente? Você não vive na igreja? Por que Deus ainda não curou? Por que Deus ainda não transformou? Por que Deus ainda não abriu essa porta? E são essas vozes: ah, Deus te abandonou. Para que a gente blasfeme. Porque tudo que ele quer é chegar diante de Deus e dizer: viu? Olha lá, ó. Não era teu servo íntegro? Você viu? Você tirou tudo que ele tinha? Ele não te amava de verdade. Porque quem ama de verdade, você pode tirar tudo que a pessoa tem. A pessoa vai continuar te amando. É isso que Satanás queria. E o Senhor disse: pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meias cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse então... Calma, essa parte eu não vou entrar ainda. Alguns estudiosos, eles... Aqui nessa versão que eu li diz feridas, mas muitos estudiosos, não existe a doença que Jó teve, mas os estudiosos dizem que poderia ser úlceras, chagas malignas, poderia ser tumores, lepra, elefantíase, algum tipo de doença infecciosa, alguma enfermidade desconhecida. E talvez hoje você esteja passando por uma prova na sua saúde. Eu preciso te dizer algo. O diabo, ele não tem permissão de tirar a vida de ninguém. Acalma o seu coração e creia tão somente que você será encontrado aprovado diante do Senhor. Se o Senhor levar, ele vai te encontrar aprovado. Mas se o Senhor curar, ele vai te encontrar aprovado. Você não vai ser encontrado blasfemando, reclamando, murmurando. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Aleluia. E no verso 9, no capítulo 2, a esposa dele disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca as maus? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Olha que detalhe lindo nesse texto. A Bíblia diz que ele não pecou com os lábios. Você imagina você estar ferido de tumores, da sola dos pés até a cabeça, a ponto de se coçar com um caco de cerâmica, e você não abrir a boca para reclamar. Porque a Bíblia diz que a língua tem poder da vida e da morte. Você pode abençoar com a tua língua, mas você pode matar alguém com a tua língua. Às vezes uma palavra, ela fere mais que um tapa. A língua tem esse poder. Mas Jó, ele não pecou com os seus lábios. Ele não pecou, ele não falou, ele não reclamou. O mais lindo desse texto é isso. Eu quero dizer para você que na provação, nas provações da nossa vida, nós enfrentaremos 3 tipos de pessoa. A primeira pessoa é a mulher de Jó, como nós lemos aqui. E essa mulher, guarda isso, ó, se puder anota.
Na provação, nós enfrentaremos 3 tipos de pessoa. A primeira pessoa representa a mulher de Jó. O que essa pessoa faz? É a pessoa que não entende os processos de Deus na sua vida. São aquelas pessoas que tentam te tirar do propósito. São as pessoas que tentam te fazer desistir. São as pessoas que tentam te convencer que Deus não está com você. São aquelas pessoas que tentam dizer assim, olha, que adianta você ir para a igreja? A sua vida não muda, nada muda, larga tudo, vem para a balada, vem para o barzinho, vem para a bagunça, porque aqui é melhor. Você vai ficar aí na igreja sofrendo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, nossa, quando eu estava no mundo, minha vida era uma beleza. Virei crente, começou um monte de problema, um monte de situação começou a apertar. Por que será? Porque a porta é estreita. Jesus já disse isso. Não vai ser fácil seguir a Cristo. Posso dizer algo para você? Seguir a Cristo, nem todos vão querer seguir a Cristo, porque não é para qualquer um. O que Jesus fala? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Precisa negar pecado, precisa negar o teu eu, precisa de arrependimento, precisa descer, precisa mergulhar, precisa, querido, abrir mão de muita coisa para seguir a Cristo. Não é simples, não é oba-oba, precisa de posicionamento. E o que as pessoas que não entendem o seu processo, elas vêm falar para você? Elas vêm fazer que nem a mulher de Jó, larga tudo, morre. Deus não vai fazer mais nada, esquece esse Deus aí. É isso que as pessoas fazem. Esse tipo de pessoa representa a mulher de Jó. Um detalhe é que Jó estava sofrendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Ele tinha demonstrado paciência, algo que a esposa dele não tinha. Quem estava ferido era Jó. Mas aquela mulher, eu não quero condená-la, porque aquela mulher perdeu todos os filhos, perdeu tudo. Eu imagino o que é para uma mãe perder todos os filhos. Então eu imagino que essa mulher devia estar desesperançosa. Mas quem estava doente era ele. A prova era dele. E quem tinha paciência era ele. Ela já não tinha mais paciência nenhuma. O nosso nível de paciência será medido em meio às provações. Quem é você no meio da provação? O Senhor está medindo a tua paciência. Talvez você diga, nossa, Senhor, mas eu tenho os frutos do Espírito, eu tenho paciência, você é uma bênção na igreja. Pneu do carro fura, pronto, está falando palavrão, está reclamando, está gritando. Uma coisinha aperta aqui, pronto, o céu fecha na tua casa. Ei, quem é você? Quem é você dentro da tua casa? Quem é você quando sobe o vidro do carro? Quem é você fora da igreja? É essa pessoa que Deus está considerando. Não é quem você é dentro da igreja, é quem você é fora dela. Aleluia. Ninguém dá glória, né? Vamos falar agora da segunda pessoa que aparece na provação. A primeira é quem? A mulher de Jó. E a segunda são os 3 amigos acusadores. 3 amigos apareceram para conversar com Jó. E Jó estava na expectativa que esses amigos iam consolar a dor dele. Sabe quando você está passando um momento difícil? Que você acha que alguém vai na tua casa e vai dizer, vou orar por você, estou com você, conta comigo, vamos lá na igreja, te estendo a mão, vem cá. Quando você está fraquinho, alguém que fala, vem cá que eu oro por você. Você não vai cair não, meu irmão, eu te ajudo. Vem, o que você está precisando? São poucos. A maioria é que nem esses amigos de Jó. E o primeiro amigo é Elifaz. Elifaz significa Deus é refinador. Olha só. Olha só o que o amigo de Jó diz para ele, em meio que ele estava passando. O sábio não se envolve em conversa sem propósito, nem usa palavras sem sentido. Esse está no capítulo 15, no verso 3. Eu resumi, tá, gente? Senão vai ficar muita coisa. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Ele estava falando isso para Jó, um homem temente a Deus. Olha o que ele fala. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena. Não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. Esse foi um amigo de Jó chamado Elifaz.
Quem sabe tem alguns Elifaz aí na sua vida, que você está na prova e vem te acusar. Vem falar, você está passando isso porque você fez isso lá atrás. Você está passando isso porque tem brecha, porque tem pecado. Ao invés de você falar assim, você poderia me abraçar, você poderia me ajudar, você poderia ser alguém que me levanta, mas você está sendo uma pessoa que está me acusando. Não seja um Elifaz na vida de alguém que está passando provação. O outro amigo de Jó, Bildade, que significa filho da contenda, ou aquele que disputa. Olha o que ele diz para Jó, no capítulo 8, no verso 4. Ele diz assim, certamente seus filhos pecaram contra ele, e por isso receberam o castigo divino. Você já viu gente que faz isso? A gente faz assim, não, alguém pecou aí, porque você está passando isso daí, ó, não é normal, né? É muita prova, meu irmão. Vamos orar que tem alguma coisa. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, vamos orar para Deus revelar o pecado, porque é tanta prova que só pode ter algum pecado escondido. Aí eu falei, misericórdia, Senhor, misericórdia. O terceiro amigo era Zofar, que significa aquele que fala demais. Quem tem um amigo que fala demais? Às vezes você vai ter que mandar ele calar a boca. Assim, para de falar o que você não sabe. Amém? Olha o que Zofar falou. Capítulo 11, verso 6. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando, muito menos do que você merece. Olha isso, muito menos do que você merece. Uns amigos desse aí, gente, fala para você, precisa de amigo não, vamos, né? Pelo amor de Deus. Dá não, né? Coitado de Jó, esses amigos dele. E esses amigos, eles representam aquelas pessoas que são críticas, acusadoras, palavras duras em momentos difíceis, rigidez, pessoas sem misericórdia, aquela pessoa que ignora a sua dor. Já viu pessoa que ignora a sua dor? Misericórdia. E essas pessoas, elas surgem exatamente no meio das provas. Normalmente, para nos acusar. Ou então é aquela voz, às vezes não vem como uma pessoa, é a própria voz te acusando. É a própria voz, como eu falei, te dizendo, você está passando isso porque você fez isso lá atrás. Você está passando isso porque Deus está te culpando. Deus está te castigando, sabe? E eu quero dizer para você que em tempos de crise, a sua resposta deve ser como a de Jó. Olha o que Jó respondeu. Capítulo 16, verso 2. Jó responde isso para os amigos dele. Já ouvi tudo isso antes. Que péssimos consoladores são vocês. Você pode dizer isso para alguém, às vezes? Quando a pessoa chegar e falar assim, que péssimo consolador é você. De verdade. Não preciso desse conselho. Não preciso. Não empresto meus ouvidos para ouvir palavras que vão me afundar mais. Não empreste os seus ouvidos para quem vai te afundar mais, para quem vai te criticar, para quem vai te colocar para baixo. Se aproxime de pessoas que te aproximam de Cristo. Amém? E a terceira pessoa, esses 3 amigos de Jó eu resumi em um, tá? A terceira pessoa é Eliú, que também é um amigo de Jó. E Eliú significa, ele é meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente está em umas rodas de conselho, de conversa, todo mundo quer dar pitaco. Fala que você vai abrir uma empresa, para você ver, vai fazer, mas por que você não faz isso? Por que você não faz? Todo mundo quer falar alguma coisa. Começa a prestar atenção em quem fala por último. Começa a prestar atenção em quem fica quieto, silencia. E quando tem oportunidade, ele fala. Você já percebeu que tem algumas pessoas que são bem quietas? Mas quando elas vão falar, normalmente o que ela fala é muito pontual. Eu gosto muito de pessoas assim. Pessoas que falam demais, às vezes elas falam coisas desnecessárias, sabe? Mas as pessoas que são mais assim, se reservadas, quando ela vai falar, todo mundo para ouvir ela. E quando ela fala, é algo relevante. E Eliú era essa pessoa. Os 3 amigos de Jó falaram. Eu resumi aqui, mas eles falaram muita coisa. São 42 capítulos. Acho que são uns 20 capítulos só dos 3 amigos de Jó falando. Eliú falou por último. E ele falou aquilo que ele deveria falar.
Vocês estão entendendo? Começa a dar ouvido para quem deixa para falar por último. Começa a dar ouvido para pessoas que silenciam e só fala se você perguntar a opinião. Tem muita gente dando pitaco, mas tem pouca gente que te avança, que ajuda você a levantar. Tem muitos poucos Eliús na nossa vida, essa é a verdade. E Eliú foi o último a falar. E ele diz assim, Eliú representa a voz da sabedoria. Eliú não se apressa. É aquela pessoa que espera a hora certa. Eliú representa a voz da correção com zelo. Ele corrige com zelo. Ele não é aquela pessoa que critica e magoa. Não, ele corrige com zelo. Olha o que Eliú fala no capítulo 32, no verso 21. Ele diz assim, vocês estão comigo, gente? Vocês estão muito quietos. Ele diz assim, não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Outra qualidade de Eliú, ele não é bajulador. Fica longe dos bajuladores, que bajulador é assim, na primeira oportunidade, dá uma facada na tua costa, nas suas costas. Fica longe de bajulador, de verdade. Você não precisa de ninguém te bajulando, em nome de Jesus. E ele fala, nem tentarei bajular ninguém, pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Ele já começa falando assim para Jó. Então eu quero dizer para você que na provação, Deus às vezes vai permitir que você passe por essas três camadas de pessoas. E daí Jó ele fica tão frustrado, que olha o que ele diz no capítulo 16, no verso 15. Ele diz assim, em minha tristeza, visto pano de saco, meu orgulho se revolve em pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar. E sombras escuras me circundam os olhos. No entanto, nada fiz de errado, e minha oração é pura. Ó terra, não esconda meu sangue, não permita que meu clamor permaneça oculto. Agora mesmo, minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Jó, ele estava precisando de um amigo. E ele não encontrou. E sabe por que Deus permite tempos de solidão? Faz parte. Deus, ele quer o teu coração inteiro. Você vai passar estações que os amigos vão embora. Você vai olhar e vai falar, cadê fulano que estava aqui quando eu estava com dinheiro? Cadê fulano que estava aqui quando eu estava apto, quando estava sobrando, quando tinha festinha? Cadê fulano? Cadê? Veio a crise, veio a provação, os amigos vão embora. E nessa hora, você descobre quem é Eliú, quem são os amigos falsos, quem é sua esposa de verdade, quem é seu esposo de verdade. É na hora que aperta que nós vamos ver quem está do nosso lado. E eu quero dizer para você que o Senhor muitas vezes te leva para esse lugar de solidão, que eu falo que nem é solidão, é solitude, para tratar o seu coração, para ganhar você para Cristo de volta. Quem sabe no meio da multidão você perdeu o seu coração. No meio da multidão, é tanto amigo, é tanta gente, não dá para ouvir a voz de Deus na multidão. Deus começa a tirar pessoas da sua vida, você não está entendendo nada. Você fala, por que o fulano está indo embora? Por que esse ano parece que Deus tá mexendo nos seus relacionamentos? E o Senhor está fazendo isso porque o Senhor está te trazendo de volta para Ele. O Senhor prefere muitas vezes que você fique sozinho do que perder o seu coração. Não estranhe pessoas indo embora. É o próprio Deus permitindo. E talvez você esteja hoje passando por esse vale da aflição. E eu não sei qual que é a sua dor hoje. Qual que é seu vale, qual que é a sua angústia, qual que é a sua prova. Eu não sei qual esfera Deus está te provando. Mas Deus está dizendo para nós essa noite, filho, filha, aguenta firme. Eu estou com você, aguenta firme, aguenta firme. Deus tem um propósito na dor.
No capítulo 5, verso 18, ele diz: ele fere, mas enfaixa a ferida. Ele bate, mas as suas mãos curam. Deus abre a ferida a fim de sará-la. Às vezes o Senhor vai abrir coisas do seu passado que você não quer mexer. Cheira mal, mas o Senhor começa a abrir para trazer cura. O Senhor vai tirar aquele band-aid que você colocou de qualquer jeito e vai falar: deixa eu te curar por completo. Deixa eu tirar esse band-aid que você colocou aí, que eu quero te sarar por completo. Já estou finalizando. Existe uma esperança em meio à provação. No final, Jó fala com Deus, e Deus responde Jó. No capítulo 40, no verso 3, vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada, como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Quem sabe até aqui você já falou demais. Você já reclamou demais, você já contou para todo mundo, você já gravou áudio de 10, 15 minutos para os outros, você já se descabelou, você já chorou, você já fez tudo que você podia fazer, e Deus agora está falando: cala, deixa eu trabalhar. No 42, verso 1, então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas. Ninguém pode frustrar os teus planos. Repita comigo: ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ninguém pode frustrar aquilo que o Senhor vai fazer na tua casa, na tua família, em 2026. Recebe isso essa noite. E ele continua dizendo: quem é esse para que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Era Deus dizendo: sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia. Jó estava confessando ali que eu não conhecia. Aleluia. Ele continua dizendo: eu lhe falarei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me assento arrependido no pó das cinzas. É uma noite de arrependimento hoje. Quem sabe até aqui você fez do seu jeito, você falou demais, você questionou Deus, você ficou indagando Deus, você ficou tendo comportamentos onde Deus falou: filha, filho, silencie, e você ficou ali que nem uma criança agitada, querendo algo nos pés do Pai, e Deus dizendo: calma, não é agora, não é na tua hora, e você ali desesperado. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: é necessário que você se arrependa nos pós da cinza, sobre você ter muitas vezes questionado Deus, questionado a sabedoria de Deus, como Jó fez. E ali diante daquilo, Jó, ele diz: agora os meus olhos te veem. Como eu disse, bendita a dor. No meio da dor nós podemos ver o Deus da dor. Como que nós vamos conhecer o Deus que cura se nós não precisarmos de cura, se nós não estivermos enfermos, se não tiver ninguém na nossa família enfermo? Como nós vamos conhecer o Deus Jeová Rafá, o Deus que sara? Como iremos conhecer o Deus Jeová Jirê se nós não precisarmos de ajuda nas nossas finanças? O Deus provedor. E Deus, ele está dizendo: tem muitos aqui que esse ano estão me vendo. Os seus olhos estão vendo o Senhor em meio a essa dor. Em meio a essa dor, está difícil. Você está sangrando. Só Deus sabe o jeito que está a sua vida. Mas você está vendo Deus. E isso basta. Aleluia, Senhor. Bendita a prova que nos aproxima de Ti, Senhor. Bendita a dor, bendito o vale, Senhor, que me aproxima dos Seus olhos, ó Pai. Aleluia. E no verso 42, 7, o Senhor abençoa Jó. E vai dizer assim: depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz, lembra do amigo de Jó?
estou muito irado com você e com os seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de si mesmo. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz, Bildade e Zofar fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora olha o verso 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Em outra tradução vai dizer assim: enquanto Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou o teu cativeiro. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha. E você sabe por quê que o Senhor mudou a sorte dele enquanto ele orava pelos amigos? Porque aqui o Senhor estava dizendo para Jó: é necessário que você perdoe, porque o perdão liberta, o perdão abre portas. Quem sabe a cura não entrou na tua família, a prosperidade não entrou na tua família, porque ainda existe dentro de você resquícios de mágoa. Você não consegue perdoar, você não consegue dizer vá em paz, você não consegue dar a outra face, você não consegue botar na mesa de novo, e você quer cura, e você quer transformação, e você quer prosperidade, mas você não quer mudar nada, você quer ficar do jeito que está. Só que com Deus não é assim. Deus muda a tua história enquanto você ora pelos teus amigos, ou melhor, inimigos. Vocês estão entendendo? Será que você consegue hoje orar pelos Elifaz, pelos Bildades, pelos Zofars, que te acusaram, que te ofenderam, que não estenderam a mão quando você mais precisou? Você consegue trazer à sua memória agora uma situação que você passou difícil? Quem passou aqui acepção de pessoa? Te excluíram na mesa, não te convidaram, foram para a pizzaria, você estava sem dinheiro, não te chamaram, e você sentiu a exclusão. Chamaram todo mundo do grupo, menos você. Fizeram um grupo do grupo, você ficou fora. Humilharam você no meio da tua família. Mas sabe o que o Senhor te fala hoje? Você vai orar por eles. Pode se pôr de pé. Você vai orar por eles. Porque enquanto você ora hoje pelos seus inimigos, enquanto você ora hoje pela sua família, enquanto você ora hoje pelos que te ofenderam, a salvação entra na tua casa, a cura entra na tua casa. Deus começa a mudar o cativeiro enquanto você ora. Talvez as bênçãos do Senhor ainda não chegaram na sua vida, porque você não consegue orar pelos que te perseguem. Você não consegue orar pelos que te acusaram. Aleluia. Na provação, você irá enfrentar a mesma oposição que esteve com a mulher de Jó, a acusação que esteve com os 3 amigos, a correção que esteve com Eliú. Mas tem uma boa notícia. Deus vai falar com você por último, dando a sentença final. A sentença final não foi dos amigos, a sentença final não foi da mulher, a sentença final foi de Deus. Não importa o que falem, não importa quem te julga, porque a sentença final continua vindo de Deus. A última palavra sempre será do Senhor. E Ele não fala para te acusar, Ele fala para te restaurar. Deus restituiu o dobro na vida de Jó. No 42:12 vai dizer: o Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi,
Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemina, a segunda de Késia e a terceira de Queren Rapuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de seus filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Jó morreu da ferida da enfermidade? Não. Ele foi curado. E eu quero declarar essa cura sobre a sua vida. Você crê que o Senhor pode restituir sua vida hoje? Você crê, eu não sei qual é a área da sua vida que eu listei aqui, qual é a esfera da sua vida que você está sendo provado. Que você, quem sabe, já perdeu até a esperança. Quem sabe você está desenganado. Eu quero dizer, Deus pode restaurar. Você crê que o Senhor pode curar aquele ente querido seu? Você crê que Deus pode restaurar a sua vida financeira? Você crê que essa semana pode ser a melhor semana da sua vida financeira? Deus pode abençoar vendas, você que é autônomo. Deus pode trazer negociações. Deus pode fazer você bater sua meta, você que é vendedor. Deus pode fazer o impossível. Deus pode trazer seu filho de volta. Você vai levantar suas mãos agora. E você vai fazer essa oração comigo. Você vai fazer a oração que Jó fez. Você vai dizer assim, Senhor, eu me arrependo. O louvor pode subir, não?